O problema 3 é um problema do ITA. Só de o aluno ver isso aqui, ITA, já acha, não, esse eu não vou fazer. No entanto, não é um problema tão complicado assim não, é só parar de pensar. Nós temos aqui várias alternativas e ele pergunta qual das afirmações abaixo é verdadeira. Primeira, 3 pontos distintos, 2 a 2, determinam um plano. Isso é verdadeiro? Não, nem sempre. Por quê? Veja só, eu tenho aqui 3 pontos que pertencem a uma reta R. Eles são distintos 2 a 2, ou seja, estes dois são diferentes daqueles dois. E, no entanto, eles não determinam um plano, eles determinam infinitos planos. Por quê? Por conta de que por uma reta passam infinitos planos. Então, a alternativa é falsa. A alternativa B também é falsa. Por quê? Um ponto e uma reta determinam um plano. Não, um ponto e uma reta. Eu posso ter a reta passando pelo ponto. E se a reta passa pelo ponto, ou seja, se o ponto A pertence à reta R, pela reta R eu tenho infinitos planos. Portanto, não determinam um plano, determinam infinitos planos. Aqui seria correta, cuidado, se estivesse escrito um ponto e uma reta pode determinar um plano. Se 2 planos distintos têm um ponto em comum, tal ponto é único. Vamos traçar 2 pontos distintos. Eu tenho 2 planos distintos, ou seja, não são coincidentes. Se tem um ponto em comum, obviamente esse ponto vai pertencer a uma reta, né? Portanto, é falsa. Ou seja, eu tenho aqui um plano, observe, eu tenho aqui um plano e eu tenho aqui outro plano. E eu tenho um ponto que é comum a esses 2 planos. Esse ponto pertence a uma reta. Portanto, 2 planos distintos têm um ponto em comum, tal ponto é único. Não é. Eu tenho aqui infinitos pontos que pertencem a ambos. Portanto, cuidado com o português. A alternativa D. Se uma reta é paralela a um plano e não está contida nesse plano, então ela será paralela a qualquer reta deste plano. Para a gente poder entender, fiz aqui um paralelepípedo, né? Então, eu tenho aqui uma reta R lá em cima, ó. Uma reta R nessa diagonal aqui. E eu tenho um plano aqui embaixo. Obviamente, esta reta é paralela a este plano. Não está contida neste plano. Então, ela será paralela a qualquer reta desse plano? Falsa. Por quê? Porque eu posso ter uma reta neste plano, nesta aresta, e estas retas não são paralelas. Então, a alternativa é falsa. Portanto, muita atenção na hora de justificar a alternativa, se falsa ou se verdadeira. Isso é importante. Finalmente, por exclusão, a alternativa E será a verdadeira. Se α é o plano determinado por 2 retas concorrentes, RS, então toda reta M desse plano, que é paralela a R, não será paralela à reta S. É a verdadeira. Então, eu tenho que S pertence a α. Eu tenho que R não pertence a α. Aqui a questão anterior ainda, desculpe. Portanto, essa é a única verdadeira, né? Essa é a única questão verdadeira, né? Então, aqui, ó, se α é um plano determinado por 2 retas concorrentes, então eu tenho, lembrando, retas concorrentes são as retas que têm um ponto em comum. Eu tenho um ponto aqui, posso pegar 2 outros pontos aqui, né? Então eu tenho 3 pontos distintos, não colineares. Portanto, por aqui eu faço passar um plano, certo? E toda a reta M desse plano, que é paralela a R, não será paralela a S, óbvio, né? Então, se eu tenho aqui a reta R e eu tenho aqui uma reta, eu tenho aqui uma reta T, que é paralela à reta R, não será paralela à reta S. Então, a alternativa E é a alternativa verdadeira, certo?